Em Brasília, 18 horas. Boa noite, boa noite. Boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Rebelde. Rádio Rebelde que hoje está reestreando, voltando. Eu queria mandar um abraço para o André Queiroz, que está aqui com a gente. Boa noite a todos. Esse é um novo formato. Na verdade, é um formato muito antigo que a gente vai agora implementar toda sexta-feira, 18 horas, hora da Ave Maria. Nós vamos voltar à nossa Rádio Rebelde, né? Onde a rebeldia não é pecado, não é problema, e é o momento de se rebelar contra toda essa parafernália e palhaçada que se instaurou nesse país, esse país que ainda não encontrou o seu caminho, e no meio dessa pandemia, com tantas pessoas morrendo desnecessariamente, eu repito, desnecessariamente. A você que está aqui com a gente, dê o seu alô, diga de onde você está falando, se puder, compartilhe nas suas páginas, compartilhe também nos seus perfis e nos seus grupos de esquerda. Eu quero mandar um abraço muito forte, muito grande para nossa querida colega a Karina. A Karina, que sempre foi uma incentivadora da Rádio Rebelde. Quero mandar também um abraço para Mônica Baroni, para Raimundo Pinheiro, lá do Pará, que está com a gente sempre. Raimundo, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores no Pará. Quero mandar um abraço para o Botinho Tinho, que está aqui com a gente, ajudando no compartilhamento e na produção. Um abraço também para você, Wallace Lira, professor lá do Amazonas, de Manaus, terra querida. Renê Casimiro, do Rio de Janeiro. Um grande abraço, Renê. Wendel Pinheiro. E quero mandar um abraço também para o Zé Ricardo, que é pré-candidato a prefeito de Manaus. Você, meu amigo, se puder, compartilhe. Compartilhe nas suas páginas e compartilhe também nos seus perfis. Karina está aqui com a gente. Um abraço grande, Karina. Bom, vamos começar, né? Como diria Jack Stripador, por partes. Agora, as notícias que mais bateram aí na mídia na semana. Lula alerta sobre o risco de guerra na América do Sul. Bolsonaro volta a fazer propaganda de cloroquina. Toma posse o quarto ministro da Educação em um ano e meio de governo. Os números da Covid e, na opinião do Galvão, a polêmica da semana: Gilmar Mendes e os militares. Bom, pessoal, eu quero mandar aqui um abraço também para Silvana Moura, a professora Silvana Moura, lá de Passo Fundo. A professora sempre nos ensina muito nas lives do Movimento Cultural Darcy Ribeiro. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Lauri, que é um grande guerreiro do trabalhismo brasileiro, está aí sempre
lutando pela igualdade entre as pessoas. Professora, muito obrigado pelo carinho. É sempre um prazer tê-la aqui com a gente. Vamos lá. Presidente Lula, a fonte é Brasil 247. Lula alerta para risco de guerra na América do Sul e lamenta a submissão do Brasil aos interesses, como diria Leonel Brizola, aos interesses dos Estados Unidos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nesta sexta-feira sobre a nova política nacional de defesa, que traz o risco de que o Brasil seja empurrado para uma guerra contra a Venezuela. Para atender os interesses e a geopolítica estadunidenses, como alertou o editor internacional do 247, José Reinaldo Carvalho, em sua coluna. Abre aspas, tenho lido com preocupação os relatos sobre a nova edição da Política Nacional de Defesa. Nossos governos trataram de fazer o PND e a Estratégia Nacional de Defesa instrumentos de paz, de soberania e desenvolvimento autônomo, escreveu Lula em seu Twitter. Continua Lula dizendo, é alarmante perceber que as velhas teorias de rivalidade com vizinhos estão sendo ressuscitadas e que nossas forças armadas podem vir a serem utilizadas para ações incompatíveis com os princípios constitucionais de não intervenção e de autodeterminação dos povos. Muito bem. Muito bem, você pode deixar aqui a sua pergunta e se manifestar também sobre o tema, sobre o assunto. A grande questão é que vira e mexe tem uma historinha do governo Bolsonaro de querer fazer intervenção nos países vizinhos. Semana passada, o ex-presidente da nossa querida Bolívia, né, que foi deposto, afirmou que haviam, né, pessoas enviadas do governo brasileiro para ajudar na deposição de Evo Morales. Então, não é brincadeira o que está ocorrendo. Essa política norte-americana, essa geopolítica americana de ação predatória se utilizando para intervir normalmente os vizinhos dos estados nacionais que eles querem fazer qualquer tipo de intervenção, né? Eles se utilizam, os Estados Unidos se utilizam das rivalidades locais para poder conseguir aquilo que querem. Pois bem, foi assim com relação aos países ali do Golfo, o Iraque, né? Ele utilizou a questão dos problemas internos do Iraque com os curdos, né? Armou ali um pessoal. Eu quero lembrar que no mês de maio, salvo engano, os Estados Unidos foram acusados, em meio à pandemia, de contratar mercenários para uma invasão da Venezuela. Invasão esta que foi fracassada uma vez que o exército bolivariano prendeu todos aqueles que tentaram fazer aquela arruaça e inclusive haviam, segundo o governo da Venezuela, haviam espiões estadunidenses no meio daquela galerinha, daquela patotinha que passou vergonha. Guardada as devidas proporções, foi a Baía dos Portos do presidente da peruca loura, o Trump. Pois bem, eu quero lembrar ao nosso presidente da República, eu gostaria de lembrar ao senhor Bolsonaro, em homenagem a ele, essa sonoplastia equina,
né, que a Venezuela é aliada e protegida da Rússia, da China e também do Estado do Irã, a República Islâmica do Irã. Não brinquem com essa gente. Não brinquem com essa gente. Nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma calamidade, mais de 75 mil mortos. Todos os dias é como se tivesse caído um 747 lotado. Estamos na casa dos 1.000 mortos diários. E não vamos pegar os nossos irmãos que trabalham, né, que servem ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas Brasileiras, para que morram em vão, no intuito de fazer do nosso estado vizinho aqui a depauperada Venezuela, né, saco de pancadas para agradar o Trump. Se o Trump quiser, ele que bote os seus soldados para morrerem, e não os nossos irmãos brasileiros. Ele não faz porque já vai tomar um cacete baiano na eleição dele, vai cair por terra naquela eleição dele, e o que vai destruir a campanha dele foi a ação racista do aparelho policial norte-americano, que matam os nossos irmãos negros, entendeu? Como se fossem baratas, né? E a repercussão mundial que deu sobre a morte do Floyd e a sua falta de empatia para com a vida humana. Então, se ele quiser que ele utilize, entendeu, os seus conterrâneos, os seus compatriotas, e não venham nos usar de cavalo do santo para fazer as cagadas que ele costuma fazer. Oxalá queira Deus que este homem não se reeleja, que caia por terra e que venha alguém mais civilizado e humanizado para sentar na cadeira de presidente dos Estados Unidos. Então, se o senhor Bolsonaro quiser cavalgar, ele vai cavalgar sozinho. Pega ele, os filhos dele, e tenta invadir a Venezuela para ver se o pau não vai comer no lombo dele, para largar de ser trouxa e serviçal dos interesses imperialistas americanos. Depois é para não dizer que eu não falei das flores. Continuando, Bolsonaro volta a fazer propaganda da cloroquina. Meus amigos, minhas amigas, um dia depois da famigerada entrevista do Mourão no Jornal das 10 da Globo News, essa semana, em que disse que o Bolsonaro saiu das Forças Armadas antes de entrar na parte mais intelectualizada dela, que seria o oficialato propriamente dito, dizendo que ele que é o intelectual e não o Bolsonaro. O presidente da República vai às redes sociais dizer a seguinte pataquada, né? Que a cloroquina não tem comprovação científica que faz efeito, mas também não tem comprovação científica de que não faz. É uma piada. Esse homem realmente passou de todos os limites. É um governo que é decrépito e demente. Eu não sei por que o presidente da República, que é chefe de Estado, que deveria estar preocupado, mas envolvido, inclusive, nas questões de Estado, nas questões estratégicas para o Brasil, fica fazendo propaganda de um produto que cientificamente é comprovado que não faz efeito, que não tem efeito. Eu quero mandar um abraço também para Luciene, que está aqui com a gente. Luceni.
que é a nossa super fã aqui da página, né? Eu peço a você também, se puder, dá uma curtida na nossa página, convida lá os seus amigos a curtirem. No início da página está assim, convidar amigos. Convide seus amigos, por favor. E lá no YouTube a gente estreou a TV Galvão, que a gente vai todos os dias postar sempre um comentário sobre alguma coisa que está no ar. E a nossa conversa de hoje lá na TV Galvão é sobre o declínio que vai ser lento, mas contínuo do prestígio eleitoral do Bolsonaro. Dê uma olhadinha, comente, compartilhe e dê seu like se você gostar, tá certo? Peço ainda que vocês, se puderem compartilhar, nos fará muito, muito felizes, viu? Pois bem, voltando à questão da vaca fria. Por que o Bolsonaro faz tanta propaganda de cloroquina? A quem interessa ele colocar sempre na roda de conversa, sempre na mídia, a famigerada cloroquina. E hoje, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que é referência no mundo na questão de medicamentos, na questão de doenças tropicais, na questão do combate a pandemias, né? Ela está à altura do nome do seu patrono, Oswaldo Cruz, né? Que no início do século passado ainda houve uma revolta no Rio de Janeiro, antiga capital federal, né? Centro cultural do Brasil. Houve a revolta da vacina, porque as pessoas se revoltaram, né? As pessoas tem sempre, né? A gente acha que o mundo vai evoluir, nunca evolui, né? Tem sempre uma volta a um passado, né? Que sempre foi pior, nunca foi melhor. E aí me vai a Fundação Instituto Oswaldo Cruz e hoje emite um ofício no intuito de dar um ok na utilização da cloroquina. Pelo amor de Deus, não é nem um estudo científico, ou seja, é uma pressão política. A verdade é que já em março o Bolsonaro fez o exército comprar toneladas da matéria-prima, né? Toneladas da hidroxicloroquina, né? Para vender, para distribuir, né? Quem ganhou com isso? Como é que um presidente da República libera a compra de toneladas de um remédio que é comprovado que o uso pode levar à morte, pode levar ao infarto, pode levar a um amontoado de problemas de saúde? A quem interessa isso? A quem interessa isso? Bolsonaro agora virou propagandista de cloroquina. Ele está ganhando pouco como presidente da República e está fazendo uma de propagandista, por acaso? Será que é isso? Até criança ri dessa história, rapaz. Isso é uma piada. Isso aí abre o hospício que o louco tá solto, minha gente. Não dá. Não dá. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, com esse sorriso gostoso de criança. Eu quero aproveitar e mandar um abraço. Para com isso, ô Botinho. Quero mandar um abraço pro Super Chico. Quem não conhece o Super Chico é um grande garoto que nasceu com síndrome de Down, está com a Covid-19, está hospitalizado. Ele tem uma página com mais de 300 mil seguidores no Facebook. Eu peço a que você siga ao Super Chico e dê um seu abraço no Super Chico. Super Chico deve ter 4 anos, 3, 4 anos. Um menino abençoado, uma criança bacana. Vai a nossas orações para a melhora do Super Chico, né? E que tudo dê certo para ele. Pois bem, voltando à vaca fria, continuando aqui a nossa Rádio Rebelde, né? Vamos entrar agora nos números da Covid-19.
Ai, ai, esse país, sinceramente, eu não sei onde vai parar, né? Chegamos ao expressivo número de 2.012.151 infectados. O Brasil só perde para os Estados Unidos do Trump, tão tosco, tão anti-ciência, tão medieval e tão fascista quanto o Bolsonaro. O que bom, enfim, mais 45.043 novos casos em 24 horas. 957. Cadê? Cadê? Mortalidade 36,5. Olha, a letalidade 3,8. Óbitos confirmados. Temos 76.688 mortos. Em 24 horas, 1.322. Quero lembrar também que os Estados Unidos do fascista da peruca loura, né, da peruca framboesa, da peruca cor de tangerina, né, voltou a aumentar o número de óbitos. Os Estados Unidos hoje também com 1.000 óbitos diários. Não é brinquedo o que está acontecendo no Brasil. Essa história da gente ter um Ministério da Saúde que tem um ministro interino, já vai fazer 2 meses. Se já não fez 2 meses, vai fazer 2 meses. Ninguém se preocupa com a vida alheia nesse país? Será que ninguém se preocupa com as mortes? Foi o que disse um comentarista hoje. É como se caísse 4 Boeings 747 por dia, lotados. E a falta de gestão em cima da questão da saúde. O Pazuello, quando foi para o Ministério da Saúde ser secretário executivo, ou seja, vice-ministro, ele levou quase 30 militares para lá, para ocupar cargos que deveriam ser ocupados por técnicos, pessoas responsáveis, conhecedoras de todo o SUS, de todo o sistema de saúde brasileiro, infectologistas. E por que vai se levar os amigos para aumentar o salário dos caras? Para agregar ao salário dos caras? Não é hora, minha gente, do nosso povo botar a mão na consciência de ver que governo é esse que eles elegeram? E a culpa não é só do Pazuello, não. A culpa é de quem botou ele lá. Veja bem, não se precisa ser um médico para ser ministro da Saúde. Já existiram outros ministros que não eram médicos. Mas eles se cercaram de especialistas, eles se cercaram de pessoas que eram comprometidas com a questão da saúde, conhecedoras da área, gestoras de crises da área da saúde, da questão de epidemias, da questão... enfim, eram da área, davam um norte e a decisão era do ministro. Agora, por quê? Por que essa gente ainda não tomou uma atitude de se apiar, tirar, devolver o general pro seu comando lá na Amazônia, lá em Manaus, e tratou de se colocar alguém que conhece o que está acontecendo, conhece a máquina administrativa do Ministério da Saúde e pode enfrentar essa pandemia utilizando a ciência como um instrumento e não uma visão ideológica deturpada, fascistoide, cloroquinista. O centro
da questão não é a cloroquina. É o Covid, é a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Tem que ser conhecedor dos modus operandes desse vírus, como ele ataca, como ele funciona. Meus queridos, o corona ataca até o sistema nervoso, o corona ataca o coração, o sistema circulatório. Tem pessoas que tiveram corona, depois vão ter trombose, vão ter outras doenças correlatas. O governo federal só construiu, meus queridos, um hospital de campanha que foi no estado do Goiás. Um hospital de campanha. Até quando a gente vai permitir que essa gente incompetente, louca, degenerada, que não tem outro nome, é a degeneração humana, nos governe dessa forma tão vil? Não podemos nós também entrarmos nessa de ficarmos insensíveis com as mortes das pessoas, insensíveis com as sequelas das pessoas. E se tem algum parente que está doente, tem que se correr atrás de alguém que possa arrumar uma vaga, né? Aí dever favor político para poder aquele parente amado, aquela irmã, aquele irmão, aquela amiga, aquele amigo não morrerem numa fila. O que aconteceu no estado do Amazonas, por exemplo, aqueles enterros coletivos. E não me venha bolsomínio, comedor de titica de galinha, me dizer que aquilo ali eram caixões que estavam sendo enterrados com pedras. Vá se tratar que louco de pedra é você. Deixa de ser instrumento, deixa de ser idiota útil, imbecil útil, de gente que está querendo utilizar a tua boa fé, seu Bom, deixa pra lá pra eu não ofender mais do que deveria. Então é importante que a gente dê um passo à frente. Dê um passo à frente e não permita que mais pessoas morram por causa do desleixo dos nossos governantes, da incompetência destes, entendeu? E não ter quem tenha tutano na cabeça, que essa hora a gente precisa de gestão, sensibilidade, percepção das coisas. Aí ficam aí esses governadores aí, cara, ficam esses prefeitos de capitais querendo abrir comércio antes do tempo, e aí a gente vê a retomada da doença. Vê o que está acontecendo em Santa Catarina. Uma vergonha! As pessoas estão morrendo, pô. E não tem nem tanta gente no estado de Santa Catarina. A população é diminuta. Abriu antes do tempo, olha lá o que está acontecendo. Então não me venham com churumelas. Não me venham com churumelas. Bom, meus queridos, mudando de assunto, né? Chegamos numa parte em que a gente comenta sobre um assunto da semana, que talvez tenha sido o mais polêmico da semana, que foi uma opinião que numa live o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deu, que criou uma polêmica danada, criou um problema sério com as Forças Armadas. Até as Forças Armadas, que não foram nem citadas na conversa, elas se manifestaram. Mas agora nós vamos ver qual é a opinião do Galvão. Pois bem,
Pois bem, o Gilmar Mendes, ele é muito polêmico, né? Ele é muito polêmico, ele fala algumas coisas que às vezes chocam, mas ele não mentiu. O que ele disse foi que as Forças Armadas, estando num governo deste aí, estando à frente, com um general que não é general da reserva, é um general da ativa, que é o Pazuello, estando à frente de um ministério importante, e nesse momento de pandemia, mais importante ainda, isso traria um problema efetivo para as Forças Armadas, porque as Forças Armadas estariam... qual foi o termo que ele usou? Sendo cúmplices de um genocídio. E isso causou um pandemônio. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Henrique Mathiesen. Salve, salve, amigo Galvão. Um grande abraço, Henrique. A Kátia Cristina tá mandando seu boa noite. Boa noite, Kátia. Obrigado por ter vocês aqui com a gente, tá? Então, voltando à vaca fria. O pessoal das Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, entraram uma representação na Procuradoria-Geral da República contra essa palavra do Gilmar Mendes, dizendo que, dizendo que ele ofendeu as Forças Armadas e estão interpelando ele judicialmente, inclusive. Eu acredito que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Até porque se isso aí for à frente, vai parar no Supremo e o Supremo vai triturar as Forças Armadas, porque não é papel das Forças Armadas se manifestarem assim, muito menos ter um monte de gente na ativa dentro de um governo. Não se mistura. As Forças Armadas são instrumentos de Estado e não de governo. E eles estão tomando uma atitude panfletária até com relação ao governo Jair Messias Bolsonaro. Eu quero lembrar vocês que no dia da vitória do Jair Bolsonaro no segundo turno, tinham tanques de guerra desfilando no centro de Niterói, Rio de Janeiro, e de alguns centros urbanos do Brasil. Foram às ruas comemorar. É muito perigoso essa mistura de Estado, Forças Armadas e governo. Ainda mais de um governo desse, de viés autoritário, antidemocrático, protofascista. Ou seja, com a essência do fascismo. Não me venham dizer que o Bolsonaro agora é paz e amor, tá bonzinho. Bolsonaro tá caladinho porque prenderam e encontraram o Queiroz. Se o Queiroz abre a boca e conta toda a história do envolvimento desta família com os milicianos, ele já é encarado por muitos como um miliciano. Aquele Rony, o cara foi acusado essa semana de tráfico internacional de armas. Os caras estão envolvidos, os amiguinhos dos Bolsonaro estão envolvidos, pelo menos acusados da morte da Marielle, da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada de forma violenta e vil. Ela e o seu motorista. A menina não pôde nem ser enterrada, nem velada com o caixão aberto. 4 tiros na cabeça, meu amigo, de arma com potencial alto, né? Potencial bélico mais que agressivo. Não dá para enterrar, não dá para fazer velório com caixão aberto.
covardemente assassinada. Quem faz o mal volta contra, porque se tem uma lei que funciona nesse mundo nosso é a lei do retorno. A lei do retorno. Não brinquem com ela. Não brinquem com ela. Porque se os homens são falhos e o seu sistema também, há uma lei que rege o universo e essa lei vai pegar cada um deles. Senhor Bolsonaro está caladinho para não ser derribado, como diz na roça. Que se ele ficar sambando muito, ele despenca lá de cima. E outra coisa, ele também não cai porque é vassalo do capitalismo rentista internacional que está sugando este país, que vai acabar com todas as leis trabalhistas. Essa semana temos a notícia do Paulo Guedes querendo colocar brasileiro que ganha 8 vezes menos do que a média salarial dos Estados Unidos, quer fazer aqui o que nos Estados Unidos é comum, que é ganhar por hora. E aí não tem mais direito a férias, não tem mais direito a folga remunerada, não tem direito a nada. Não tem direito à licença maternidade nem paternidade. Vai virar o lelê, ó. Brasil vai reeditar a escravizaura, pô. Não dá. Não dá. Não dá para conciliar. E o problema dos partidos de esquerda, progressistas, é que no meio disso tudo estão batendo cabeça, estão parecendo crianças mimadas, uma querendo disputar o protagonismo com a outra. Não brinquem. Bolsonaro, do jeito que está, é reeleito. E teremos mais 4 anos que vai largar esse país aqui sendo uma republiqueta, não é nem de banana, uma republiqueta, entendeu? Um troço mais desorganizado, mais destruído que um formigueiro. Porque no formigueiro, meu querido, tem organização. Cada formiga sabe qual é o seu papel na brincadeira. Muito bem, mudando de assunto, último assunto da nossa reedição da Rádio Rebelde, né? Que em especial vai para nossa amiga Karina, que nos incentivou a voltar com a nossa Rádio Rebelde, e ao nosso Henrique Mathiesen. E eu vou mandar também para o meu amigo Wendel Pinheiro, né? Obrigado pelo carinho, Wendel. E para nossa querida... deixa eu ver aqui se eu falei de todo mundo. Já, professora Silvana Moura, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, uma grande intelectual, trabalhista, amiga de Leonel Brizola. Obrigado pela sua audiência aqui com a gente. Pois bem, já que estamos falando de Brizola, lembra também de Darcy Ribeiro, vamos falar de educação. Tomou posse ontem o ministro da Educação, Milton Ribeiro, reverendo Milton Ribeiro, falando em Estado laico. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, a gente tem que realmente jogar para o místico, para o metafísico, para alguma coisa nessa área de educação no Brasil fascista de Bolsonaro para que dê certo. Primeiro-ministro Vélez, eu não sabia se era uma versão de Walking Dead, o que era aquilo, entendeu? Porque estando vivo parecia morto, estando morto parecia vivo. Nada funcionava naquele ministério. Depois eles colocam um translocado do Weintraub para ser ministro. O homem nitidamente desequilibrado para estar à frente da pasta. Incompetente para estar na frente da pasta. Inimigo da língua portuguesa. Se ele tivesse que sofrer multa a cada erro de português que aquele homem
que era o cara responsável por salvaguardar a educação brasileira, por gerir a educação brasileira, por fazer gestão da educação brasileira, se ele recebesse uma multa de R$ 1 para cada erro de português, ele estaria devendo milhões. Não é brincadeira. Depois, aí o cara, quando vai embora, sai fugido do Brasil. Ele só é exonerado quando chega lá nos Estados Unidos. E depois o Bolsonaro ainda faz uma nova edição, mudando a data de exoneração do cara, retroagindo a data. Isso é vergonhoso. Isso é uma atitude de moleque. Isso é uma atitude de irresponsável. É achar que as pessoas são retardadas, que as pessoas não se apercebem do que está acontecendo nesse país. Isso é vergonhoso. Isso enfim, é vexatório. Não se deve brincar com educação. Não se deve brincar com saúde. Não se deve brincar com segurança. Não se deve brincar com a vida alheia. O Brasil não tem futuro se esses homens permanecerem no poder. Depois, ele nomeou Decotelli. O cara mentiu sobre o seu currículo. Era até um cara mais equilibrado, mais aberto ao diálogo, mas mentiu sobre o seu currículo. E primeiro era pós-doutor. Aí avisaram que ele não fez doutorado. Aí depois avisaram que ele também não fez pós-doutorado. Se ele ficasse mais uma semana, ia ter gente no jardim de infância dizendo que ele não fez o jardim de infância. Uma piada. Não dá para... Enfim, sinceramente, como é que um homem mente sobre o currículo dessa forma, rapaz? Um homem já idoso. Pelo amor de Deus, não engana nem criança. Tem criança rindo dele até hoje. Lançaram até o selo Decotelli de veracidade, ó. Todo mundo chacoteando, foi uma humilhação. Pra que isso? Isso só demonstra, e não foi o único, viu? O Salles mentiu sobre o currículo, o antecessor do Decotelli mentiu sobre o currículo, a titia Damares, lá da máscara da Mulher Maravilha, né? É outra que vive no País das Maravilhas, né? É um governo de lunáticos, é um governo literalmente doente, né? E agora temos aí o reverendo, né? O cara é doutor, né? Espero que isso se mantenha, né? É doutor na área da educação, foi vice-reitor de uma universidade particular ligada a uma determinada denominação protestante, porque aí é evangélica, mas é protestante, não é pentecostal. Passou aí, a gente faz votos que dê certo para que o país ande. Mas diante desse governo patético, né? Veja só, eles queriam ridicularizar Darcy Ribeiro, um dos homens que mais fizeram pela educação no Brasil. Eles queriam ridicularizar Paulo Freire. Paulo Freire é o brasileiro que tem a obra mais estudada no mundo. No mundo! Eles queriam ridicularizar Anísio Teixeira, o Papa da educação no Brasil. O cara que instaurou pela primeira vez o ensino integral, gratuito, público, de qualidade. Então não é brincadeira, não é brincadeira. Não é brincadeira. Para eles a nossa vaia, entendeu? Para essa gente que não tem conteúdo e também não tem amor a esse país, olha para o povo com nojo, são lacaios dos interesses internacionais. Meus queridos, antes da gente terminar, eu queria mandar aqui para vocês uma sugestão. Já que a gente está numa época de
de movimento protofascista, de violência policial, Estado policialesco, né? Eu gostaria muito, muito de sugerir a vocês na nossa dica literária da semana, um livro chamado O Fascismo Eterno. Por favor, leia. É bom demais. O Fascismo Eterno é uma das obras, né? Porque esse autor, ele é fantástico, que é Umberto Eco. Umberto Eco, para quem não conhece, foi autor do Nome da Rosa, que virou filme e vai virar seriado agora. Humberto Eco, além de escritor, foi também filósofo e filólogo. E um dos caras que mais dominaram, né, o tema fascismo. Essa obra Fascismo Eterno você pode encontrar também, pode baixar também na web, né? Pode baixar 0800. Dê uma olhadinha e compare com esse governo. Tirando a questão nacionalista, porque esse governo nem patriótico é vassalo dos interesses americanos, fica a nossa sugestão para que vocês leiam, porque a leitura é um instrumento revolucionário. E nossas esquerdas no Brasil precisam ler, porque esqueceram da revolução. Bom, para terminar, eu quero pedir para você que no domingo agora, 10 horas da manhã, venham com a gente assistir e participar do nosso Café com Galvão. A discussão e o tema dessa semana é a ideologização da educação e da cultura no governo fascista de Bolsonaro. O nosso convidado é o Wallace Ramos. O Wallace Ramos é doutorando e mestre em letras e professor da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro e militante do Partido dos Trabalhadores. Eu agradeço a sua audiência, agradeço aqui a sua presença, um beijo a todos e até domingo. E depois, na nossa sexta-feira, 18 horas, estaremos aqui, se Deus assim permitir, né, com nossa Rádio Rebelde. Uma boa noite, um excelente final de semana, que Deus ilumine e guarde você e sua família. Muita saúde, paz.